Amigos, eu estou na BR-364, saindo de Porto Velho, a caminho da Universidade Federal de Rondônia. Vocês vão reparar que eu estou usando máscara, coisa que eu não uso, usando óculos escuros e chapéu. Isso porque eu já denunciei corrupção na Universidade Federal de Rondônia e, obviamente, tenho muitos inimigos naquela instituição. Então, eu estou caracterizado, obviamente, para não ser reconhecido. Eu quero mostrar, se eu conseguir entrar na instituição, quero mostrar os prédios inacabados que existem na Federal de Rondônia. Então, estamos quase chegando. Eu vou dar uma pausa agora e lá dentro eu reinicio a filmagem. Pronto, já estou na prefeitura do campus, Nuxa. Já começamos a ver aqui pilares de um prédio que nunca passou de pilar. Eu não pude filmar a entrada porque havia vigilância na guarita. Se eu filmasse a entrada, despertaria. Eu vou dar uma pausa. Toda vez que eu cruzo com um servidor ou um terceirizado, eu tenho necessidade de interromper a filmagem para que não comecem a vir atrás de mim. Quando eu entrei pela guarita principal, vou interromper de novo. Quando eu entrei pela guarita principal, eu logo passei abruptamente num quebra-mola que não existia. Então aquilo assustou o vigilante e ele logo veio observar o meu movimento, de modo que, como eles têm rádio, né, de comunicação interna, e tem sempre um vigilante andando de moto pelo campus, aquilo despertou uma certa suspeita. Que carro é este, com placa do Rio de Janeiro, entrando aqui em alta velocidade, né, fazendo toda essa... Vou desligar outra vez, observar o ambiente. Vejam só, essa construção aí com cerâmica azul é uma grande construção, sobretudo no subsolo. Ela abriga um sistema de ar refrigerado central. É um sistema muito eficiente que distribuía refrigeração de ar em toda a universidade. Acontece que houve uma pane nesse sistema. Vou interromper. Houve uma pane naquele sistema e essa pane provocou o desligamento. Na época, eu me recordo que era possível consertar o sistema. Bastava a contratação de uma manutenção especializada. Acontece que, como o sistema quebrou, passou a haver a justificativa para a compra de aparelho de ar refrigerado. Então, obviamente, como a corrupção ela está nas contratações de serviços e nas compras, aquilo foi interessante para o sistema. Então, em vez de consertarem o sistema de ar refrigerado central, começaram a comprar centenas de aparelhos de ar refrigerado. Cada sala de aula passou a ter o seu. Em algumas salas, 2 pequenos aparelhos, em vez de um grande. E assim isso sempre aconteceu. Quando se queima um aparelho de ar refrigerado, em vez de contratar a manutenção ou de ter já um contrato contínuo de manutenção desses equipamentos, compra-se um novo. Obviamente porque é aí que repousa, tá vendo gente ali? É aí que repousa o processo de recebimento de propina, né? Então, é preciso alimentar o sistema. Bom, visto o problema do aparelho central, que continua lá com todos os indícios de não funcionamento, né? Até porque é fácil olhar nos prédios e encontrar neles os aparelhos, né? A gente vê ali o equipamento de ventilação do lado de fora de cada janela. É fácil perceber que a refrigeração continua sendo feita pelo aparelho individual de ambiente e não pelo sistema central de ar. Bom, agora eu passo ao lado de uma obra, Centro de Convivência. Conclusão, total da obra, 1.178.000, início 8 de fevereiro de 2021, término previsto
agosto de 2021. Bom, o barracão de obras continua aí, o tapume continua aí. Eu vou sair desse ambiente que tem gente demais, muitos motoqueiros de segurança e outros veículos passando por mim, me observando. Tá na hora de vazar. A portaria de saída é a mesma da entrada. Existe um quebra-mola grande na entrada e na saída, vocês sentiram aí, né? Por isso eu despertei logo a curiosidade assim que entrei. Eu vou desligar e depois faço um comentário geral sobre o que eu vi aí. Pessoal, eu vim aqui para a beira do rio Madeira. Do lado de lá está Rondônia, Porto Velho, e essa ponte ela liga Porto Velho à BR-319, que vai para o Amazonas. A primeira cidade à frente é Humaitá. E seguindo a 319 se chega a Manaus. Bom, o que eu queria dizer para encerrar essa passagem pela Universidade Federal de Rondônia? Existem vários caminhos de corrupção no seio das universidades federais. Um deles, como eu já disse, é a questão das obras, as construções, os grandes prédios, os grandes e médios prédios. Como nós vimos no vídeo da UFRJ, há pelo menos 5 grandes prédios de 8 andares, com uso de fundação, cara, muita estrutura de concreto armado. E esse é um dos caminhos, portanto. O outro caminho é a compra de produtos diversos, computadores, equipamentos de laboratório, de química, bioquímica, farmácia, equipamentos muito caros, insumos para pesquisa nessas áreas das ciências médicas, biomédicas, químicas, da saúde em geral, das ciências naturais. E também, obviamente, veículos. As universidades compram tratores, compram caminhonetes importadas, caminhonetes caras, veículos de representação, de reitor, pró-reitor, compram ônibus, micro-ônibus e uma série de outros veículos. Sobretudo quando o campus é muito grande ou quando a universidade é multicamp, como é o caso da Federal de Rondônia, que tem o campus de Porto Velho e mais 6 outros campi espalhados pelo interior do estado de Rondônia. Bom, nós vimos também que a corrupção se dá nos contratos, prestação de serviços, sobretudo segurança, limpeza, manutenção de área externa, recolhimento de lixo hospitalar, de lixo químico de laboratório. Há uma série de serviços demandados pelas universidades que são serviços caros. E esses contratos normalmente são contratos de 1 ano, prorrogáveis por mais 2, aliás, por mais 1. Então, sempre há um biênio. Findo esse biênio, existe a possibilidade de nova prorrogação até o limite de 5 anos. Bom, então, quando há vício casual ou intencional num contrato desses, ele vai se perpetuando ao longo desse período, não é? E, claro, a outra forma de corrupção está nas infinidades de aditivos que os contratos suportam, principalmente os contratos de obras. Normalmente há uma possibilidade de adição de até 25% do valor contratado. E é possível justificar digamos assim, com uma processualística lícita, mas com elementos internos que são difíceis de serem comprovados ou percebidos até por um bom auditor. De modo que as universidades federais, elas precisam urgentemente de auditoria. Alguém precisa mobilizar o país para provocar uma espécie de operação lava-jato das universidades federais, não é? E isso é urgente, essa é uma necessidade premente para o país, para que a sociedade perceba
que esse discurso de que a universidade pública, gratuita e eficiente, ele não se sustenta. A universidade pública brasileira, ela está nos rankings das piores do mundo. Quando nós olhamos para as grandes universidades do mundo, elas são todas privadas. São todas instituições que recebem doações de ex-alunos, recebem doações de grandes empresas e cobram suas mensalidades, não é? No Brasil, o que a gente percebe é que uma parcela gigantesca da população sustenta isso através dos impostos de consumo, e outra parcela, que é a parcela, uma certa parte da classe média, ela também sustenta isso através de consumo e imposto de renda retido na fonte, mas não tem seus filhos dentro dessas universidades. De modo que o Brasil reclama, sobretudo porque percebe que a universidade é um instrumento de doutrinação, mas nós precisamos entender que mais do que doutrinação, a universidade é um instrumento de corrupção, de desvio de dinheiro, e é um instrumento de naturalização da corrupção dos nossos jovens. Os nossos jovens aprendem cedo nas universidades federais que, se eles se deixarem corromper, eles se desenvolvem dentro dessas universidades. De modo que já passou da hora de lutarmos por uma devassa nas universidades federais, estaduais, institutos federais e colégios federais brasileiros. Fica aqui o meu abraço e meu pedido de apoio a todos. Peço que sempre divulguem os meus vídeos, sempre divulguem essas denúncias, e peço principalmente que me sigam nas redes sociais, no canal do YouTube, no Instagram, e liguem as notificações para vocês verem sempre tudo que publico, e para saberem das ações que venho tomando e daquilo que pretendo realizar em prol dessa devassa necessária das universidades públicas brasileiras. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.